Você já tinha ouvido falar em adultização antes da polêmica que se instalou a partir do vídeo que o Felca colocou na internet, retratando a facilidade com que pedófilos tinham acesso ao uso de imagens infantis, muitas vezes postadas inocentemente por pais, ou o outro lado, que ele também coloca, o uso indevido das imagens infantis para fins comerciais, sejam de crianças sendo usados em videoclipe, seja de crianças apresentando produtos, enfim. Você já tinha ouvido falar disso? É um tema extremamente polêmico e, mais do que isso, é um tema relevante para a gente pensar um pouco na qualidade da infância que a gente está oferecendo para as nossas crianças nesses últimos anos. Acho que um ponto importante e que não apareceu como destaque no vídeo dele é que a gente precisa pensar qual é o dia a dia das nossas crianças. Se a gente for acompanhar o processo da infância nos últimos tempos, cada vez mais a gente vê crianças com comportamentos de adultos. Então, são crianças que têm agendas de executivos. Então, além da escola, na grande maioria das vezes, com período integral, elas fazem outras atividades. É o esporte, é o Kumon, são terapias, são aulas particulares, são reforços, é o Mundo Maker, é aula de circo, enfim, uma infinidade de atividades que são oferecidas para essas crianças preencherem o tempo. Quando elas chegam em casa, muitas vezes por volta das 6 da tarde, e saíram logo cedinho, né? Porque a maioria estuda de um período matutino e entra por volta de 7h30, 8 da manhã nas escolas. Quando elas chegam em casa, elas ainda têm, muitas vezes, lição de casa para fazer, tomar um banho, jantar e ficar com seus pais ou familiares. Quando é que essas crianças brincam? Você pode dizer, mas elas já fizeram 1 milhão de coisas. Pois é, mas o brincar, e a gente vai falar um pouco disso no próximo vídeo, o brincar é uma atividade que a criança não precisa exercer sozinha, não é isso. Mas o brincar é um período em que a criança pode exercer e exercitar a sua imaginação. Ela pode brincar daquilo que ela quiser com seus brinquedos prediletos. Pensando nesse processo, eu fico vendo as crianças hoje que têm exigências de adultos no seu dia a dia, tá? E estamos tirando de lado aquela polêmica que já foi colocada e que até o Congresso tem se mobilizado a esse respeito. A gente está falando da prática diária da maioria das crianças. As escolas estão tendo um processo de alfabetização cada vez mais precoce. E não estou falando que as crianças não conseguem ser alfabetizadas aos 5 ou 6 anos. Eu só estou perguntando qual é o custo disso para a infância. As crianças hoje não brincam. Quando brincam, brincam de um jeito mais restrito. É importante que a criança, durante a infância e até mesmo na adolescência, tenha a oportunidade de conhecer seu corpo, os desafios do ambiente, como utilizar diferentes tipos de brinquedos, partilhar isso com os seus pares, com outras crianças em casa. Eu acho que isso, mais do que alertar a gente para a qualidade da infância, é um momento para a gente pensar como que nós, adultos, pais, avós, cuidadores, educadores, enfim, a sociedade como um todo, estamos transformando a infância das crianças em um meio para chegar a um determinado fim. Por que eu preciso estar adultizando ou fazendo com que essas crianças precocemente tenham tarefas de adultos, quando elas teriam todo um tempo para experienciar isso durante a vida e durante a infância, que é um período primordial até chegar na vida adulta de verdade. Vamos pensar sobre isso? Vamos olhar na nossa rotina do dia a dia como é que meus filhos, meus sobrinhos, os meus alunos, como é o dia a dia deles? E também aqui, acho que é importante dizer, então a Marta está falando que é para tirar as terapias, que é para tirar todas as atividades. Não estou falando isso.
O que eu estou falando é que a gente precisa analisar o perfil da nossa criança, os tipos de atividades em que ela faz e dentro dessa rotina que ela tem semanal, quando ela está brincando, quando ela está tendo a oportunidade de ser criança. Vale a pena a gente lembrar como foi a nossa infância, o que eu fazia, do que eu brincava. E aqui eu vou deixar uma pergunta: qual é a sua brincadeira favorita?